Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Graças a Deus. Queridos e queridas, antes de mais nada eu quero me apresentar, não é? Para aqueles que ainda não tive a oportunidade de conhecer. Meu nome é João Cláudio Rufino, tenho a graça de ser casado com a Patrícia e participo do movimento da Renovação Carismática Católica já há alguns anos. Atualmente participo como membro da equipe nacional do Ministério da Pregação e também dentro da equipe de reflexão teológica. É uma graça de Deus nós estarmos nesse momento, nesta tarde, escolhida pelo Senhor para escutar algo fundamental novamente. Nesse instante, o tema que nós queremos tratar, como já muito bem disse aqui o Padre Adilson, é curados para propagar o reino de Deus. E para isso, queridos e queridas, abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. É dito assim: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Vamos dar uma salva de palmas a essa palavra tão maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Queridos e queridas, Jesus está com seus discípulos nos seus últimos instantes, e além da promessa do derramamento do Espírito, que nós acompanhamos na pregação anterior, Jesus dá uma ordem aos seus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui há algo fundamental para nós: pregar o evangelho. Trata-se, meu querido e minha querida, de uma vocação que todo batizado é chamado. Aliás, a igreja nos ensina no Concílio Vaticano II, no documento sobre missões Ad Gentes, no número 2, a seguinte verdade: todo aquele que é batizado, membro do corpo místico de Cristo, é missionário por natureza. O Código do Direito Canônico nos diz algo fantástico, quando ele afirma que nós temos o dever da evangelização, que nós somos incumbidos por Deus a levarmos a palavra para os 4 cantos do mundo. Isso aqui é muito importante para nós, queridos e queridas. Saiba, anunciar o evangelho não é uma coisa apenas para os padres, para as freiras, para os missionários de novas comunidades, para os bispos. Pregar o evangelho, levar a palavra de Deus, é para todo batizado. E escute bem, se você é batizado, saiba, você hoje precisa tomar posse desta realidade. Levar o evangelho é uma missão. E aqui, queridos e queridas,
eu quero fazer uma reflexão. Nós estamos na igreja. Nós fizemos um encontro pessoal com o Senhor, que nos ama. Nós ouvimos a sua palavra. Nós experimentamos o seu Espírito. Fomos curados no nosso interior. Fomos curados fisicamente. Tudo isso para quê? Para nos tornarmos missionários. Levarmos a palavra do Senhor a todas as pessoas que passarem por nossa vida. Muitos que estão na igreja, infelizmente, vivenciam uma experiência, às vezes que se limita só ao emocional. Queridos e queridas, é preciso irmos além. É preciso, ao experimentarmos o Senhor, assumirmos essa grande realidade de levar o reino às pessoas. Agora, eu quero te dizer algo fundamental. Fundamental. Afinal de contas, qual é o conteúdo mais importante que nós precisamos levar às pessoas por todo esse mundo? No bairro onde vivemos, no trabalho, na faculdade, na escola, na família. O conteúdo fundamental é o reino de Deus. Eu não sei se você sabia, mas a expressão reino de Deus aparece no Novo Testamento 127 vezes, dependendo da tradução, 126. No Evangelho de Mateus aparece a expressão reino dos céus, que na realidade é a mesma coisa. Dessas 127 vezes, 106 aparecem na boca de Jesus. Ora, o que isso nos revela? Que nada mais, nada menos, o centro da pregação do Cristo é o reino. Jesus falou do reino muito mais vezes do que qualquer outra coisa. E, portanto, tudo deve girar em torno desse conteúdo fundamental. Aliás, o Concílio Vaticano II nos ensina no documento Gaudium et Spes algo belíssimo. Lá é dito: a finalidade da igreja é levar o reino de Deus. Parafraseando, é isso que a igreja nos ensina. A finalidade, queridos e queridas, é o reino de Deus. Agora uma pergunta: você realmente sabe o que é esse reino? Você tem consciência do que isso significa? É preciso olharmos para as Sagradas Escrituras e compreendermos. O reino de Deus, ele é uma realidade que está no meio de nós. Está no meio de nós porque é exatamente o Cristo que habita no meio do seu povo, no meio da sua comunidade. Como nos ensina Bento XVI no livro Jesus de Nazaré, ao explicitar algo sobre essa dimensão do reino. Aí, queridos e queridas, é preciso compreender uma segunda realidade. Esse reino de Deus, ele está presente todas as vezes que nós vivemos os valores do Evangelho. Todas as vezes que nós efetivamos a palavra, o reino se faz presente. Ora, e como é que a gente vê esse reino presente? Quando nós atuamos, movidos por esse Espírito de Deus, movidos por essa graça do Senhor, perdoando as pessoas, ajudando aqueles e aquelas que estão em situação de necessidade, estendendo a mão àqueles que estão presos no vício das drogas, do álcool, adentrando em todos os âmbitos da sociedade,
a economia, a cultura, a área médica, a área da educação, enfim. Quando nós levamos os valores do Evangelho, o reino de Deus se faz presente. E como é bonito a igreja nos ensinar, dentro de um documento fantástico, de 1986, um documento chamado Libertatis Consciência, que nós cristãos somos chamados a transformar o máximo possível as realidades da sociedade. Você é chamado a isso. Você é convocado por Deus nessa tarde a querer viver essa experiência, a querer levar esses valores. Aí, meus irmãos e irmãs, é preciso termos a coragem de assumir essa realidade. E por que razão? Porque uma vez que nós nos colocarmos a serviço do reino, nós vamos enfrentar essa sociedade na sua realidade mais complexa e má. Não que a sociedade inteira seja má, não é isso que eu estou dizendo, mas nós sabemos muito bem que nas realidades políticas nós enfrentamos problemas grandiosos, que na realidade cultural nós temos também problemas, que nós temos problemas em relação a muitas dimensões. Quer dizer, é ir aonde é necessário e levar a luz da palavra, levar a luz do Evangelho, levar a luz do reino de Deus. E uma vez que a gente vai até esses lugares, muitas vezes nós vamos passar por perseguições. É por isso que Jesus nos diz, no centro do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 8, que, diga-se de passagem, o centro do texto é a parte mais importante. Jesus diz assim: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser viver o reino de Deus, é preciso assumir a cruz. Ah, meus irmãos e irmãs, uma vez que nós levarmos a palavra onde existe violência, nós viveremos a cruz. Toda vez que nós levarmos a palavra em lugares onde existe tráfico de drogas, pode ter certeza, a cruz vai chegar. Mas a cruz é parte desse processo. Eu quero nessa tarde te convocar a ter coragem de assumir a cruz da evangelização. Assumir a cruz da propagação do reino. Assumir a cruz para levar a palavra a tantas pessoas que estão em realidades tão degradantes. Levar a palavra de Deus lá nas prisões. Levar a palavra de Deus nas realidades onde existem pessoas que estão abandonadas. Como tem nos ensinado o nosso querido Papa Francisco, sermos uma igreja aberta, que vai ao encontro das pessoas que estão à margem da sociedade. Quero contar para vocês um testemunho muito bonito. Nós temos um grupo de oração, um grupo Caris, e dentro desse grupo atuam algumas pessoas num projeto belíssimo, um projeto maravilhoso, que vai ao encontro dos irmãos, que vai ao encontro dos necessitados, é o projeto Semeadores. E várias vezes, esse grupo se reúne para ir até os marginalizados. E uma das experiências mais lindas que esse grupo realiza, juntamente com a Missão Belém, é ir às sextas-feiras à noite, boa parte delas, a Cracolândia, em São Paulo. Gente, eu preciso dizer, trata-se de um local onde a vida humana está totalmente destruída.
Ir ao encontro daqueles irmãos que não só estão sujos, às vezes com um mau odor, mas estão com suas vidas apagadas, submetidas a uma droga que destrói, acaba com eles, que apenas numa tragada os leva a uma perdição quase total. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, nestas realidades é que nós vivenciamos para valer reino de Deus, que nós vemos no rosto daqueles irmãos sofridos, o Cristo abraçando estes irmãos, dando a eles uma palavra, oferecendo a eles a possibilidade de saírem daquela realidade para irem a um local onde eles podem se tratar. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero te convidar, meu querido e minha querida, a se abrir a essa experiência de levar o Evangelho a situações como essa que eu te disse. Às vezes, num asilo, onde estão aquelas pessoas que talvez foram abandonadas pelas suas famílias, levar uma palavra de conforto, levar um momento de oração, levar essas pessoas a uma experiência de batismo no Espírito, ou ainda, levar até as clínicas de recuperação, pessoas que estão lá, querendo sair do vício, levar uma palavra, ir até os hospitais, como o Papa tem tanto nos chamado a viver, ir até essas pessoas, ou ainda, levar o Evangelho àquelas pessoas que estão depressivas, aquelas pessoas que, mesmo tendo condições financeiras, econômicas, estão com suas vidas sem sentido. Em outras palavras, eu estou aqui nesse momento, convocando você, que fez uma experiência real com Deus, que fez uma experiência de ser curado por Ele, levar esta palavra a todas as pessoas. Fazer como São Francisco cantou, como São Francisco disse: onde houver ódio, levar a paz, onde houver a treva, você levar a luz, levar a reconciliação, onde existe conflito. Isso é viver o reino de Deus. Portanto, reino de Deus, meu querido e minha querida, é muito mais do que uma experiência fechada em nós mesmos, nos nossos interesses. É muito mais do que isso. É se abrir para viver o mandamento do amor por onde quer que você passe. Hoje, nessa tarde, esse é o grandioso convite que eu quero te fazer. Sair dessa situação, muitas vezes, de letargia, de paralisia, e se colocar nesse movimento maravilhoso de anunciar o reino. Talvez você hoje até diga assim para mim: mas João Cláudio, é tão difícil conseguir isso. Onde é que eu vou conseguir tanta força para realizar esse projeto? Eu quero te dizer uma coisa. Nesta ordem que Jesus deu aos seus discípulos, a palavra na continuidade diz que o Senhor caminhava com eles, o Senhor os acompanhava com prodígios, com sinais, com milagres. Querido e querida, na missão de levar o reino, o Senhor vai conosco, Deus nos acompanha, com a força do seu Espírito, Ele nos usa como seus instrumentos para manifestarmos esta graça no meio do mundo e apontarmos para Ele, dizendo às pessoas: eis a direção. Queridos e queridas, portanto nós não precisamos temer, o Senhor vai conosco, Ele nos acompanha. Eu quero te chamar nessa tarde, você que está aqui nesse auditório, você que nos assiste agora por essa TV tão maravilhosa, pela internet, Deus está te chamando. Deus está
dizendo em alta voz para você: vem, venha, vem evangelizar, vem levar o meu reino, porque isso te fará ser mais feliz. Quero terminar essa pregação, queridos e queridas, dizendo a vocês uma realidade fundamental. Se nós não pregarmos o reino, se nós não levarmos o evangelho, nós não podemos nos considerar verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo. Não podemos, porque está como algo inerente, ligado, profundamente enraizado. Ser cristão e evangelizar. E para isso, muitas vezes, é preciso ter coragem de assumir esta missão. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer uma moça que fazia parte, ou faz ainda parte, de uma nova comunidade, que está presente em vários países do mundo, inclusive vários países da América Latina. E ela me contou um testemunho que muito marcou o meu coração e que tem a ver com isso que nós estamos aqui tratando, sobre evangelizar e assumir corajosamente esse mandato. Queridos e queridas, ela dizia que em um desses países aqui da América Latina, dentro de uma igreja, estavam 2 catequistas, pregadores. Eles estavam com as Bíblias nas mãos, pregando a palavra para aquela igreja lotada. Quando de repente, entrou naquela igreja um grupo de traficantes armados, gritando, colocando aquelas pessoas num profundo pânico. E eles diziam aos 2 catequistas pregadores: se vocês quiserem sobreviver, vocês devem pegar a Bíblia, jogar no chão, pisar, cuspir e negar Jesus Cristo. Ela dizia, o primeiro catequista pegou a Bíblia, jogou no chão, pisou, cuspiu, negou Jesus Cristo. O segundo catequista pegou aquela Bíblia, colocou-a no peito, se ajoelhou, olhou para aqueles traficantes e gritou: se você realmente quer me matar em nome do evangelho, pode me matar. Se você quiser atirar, atira agora, porque Jesus Cristo e a sua palavra eu não nego. Querido e querida, os traficantes pegaram aqueles 2 homens, conduziram-nos para fora daquela igreja, fecharam as portas, e naquele momento, dentro da igreja, aqueles traficantes, com os fiéis fechados, os catequistas fora da igreja, com alguns outros traficantes, 2 tiros foram ouvidos. 2 tiros. Quando os fiéis abriram a porta da igreja, viram um homem deitado, morto no chão. Essa é uma história real. Quando viram aquele homem no chão, os fiéis perguntaram aos traficantes: por que vocês mataram esse? Porque foi esse que jogou a Bíblia no chão, pisou, cuspiu e negou o evangelho. Por que vocês mataram esse homem? O traficante então disse àqueles fiéis dentro da igreja: sabe por que nós matamos esse homem que jogou a Bíblia no chão, pisou, cuspiu? Porque um homem que nega a sua fé
não é digno de viver. Porque um homem que nega a sua fé não é digno de viver. Querido e querida, essa história nos ensina que é preciso não negarmos a nossa fé, que é preciso não negarmos a nossa missão, assumir a proposta do reino de Deus, assumir a evangelização, assumir o anúncio da palavra, é algo necessário para este tempo. E eu preciso terminar dizendo que este veículo de televisão, de comunicação, que é propagador deste reino, precisa também da ajuda de tantos e tantas que têm condições de fazer isso, para anunciar a palavra. Deus toca nesse momento no meu coração, que você precisa tomar uma atitude para ajudar este veículo de comunicação. Deus nesse momento toca o seu coração, a sua vida nesse instante, porque o evangelho precisa ser propagado. Talvez você nunca tenha feito nada pelo evangelho, faça algo hoje. Deus está dizendo, tome uma atitude concreta hoje, para que o reino seja propagado. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.